Olá pessoal, mais um vídeo no canal. O Flamengo continua se preparando para os dois próximos jogos. Dia 30 de março, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. No dia 2 de abril, estreia na Libertadores, na terça-feira, diante do Milionários na altitude, jogo fora de casa. E por falar em altitude, o Flamengo já tem toda a logística pronta para os jogos na altitude na Libertadores. Esse diante do Milionários e também Bolívar lá na Bolívia. Flamengo tudo pronto, tudo preparado. A gente vai contar para vocês já como é que será esse esquema. Tem também clube interessado na contratação de João Gomes, que pode render uma boa grana ao Flamengo, e o presidente da Caixa dando entrevista e falando sobre o estádio próprio do Flamengo. Pois é, informações boas, bacanas, né? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. João Gomes, ele pode dar uma boa grana aí ao Flamengo de uma maneira indireta, porque o Manchester United prepara oferta de 216 milhões por João Gomes, destaque do Wolverhampton. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, os Diabos Vermelhos querem trazer o ex-jogador do Flamengo para o lugar do compatriota Casimiro já na próxima janela de transferência de verão na Europa. Ainda de acordo com esse jornal, a proposta do clube para tirar o volante do Wolves gira em torno de 40 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 206 milhões de reais. E onde o Flamengo ganha com isso? Porque ele é cria da categoria de base do Flamengo. João Gomes pode render cerca de 10,8 milhões de reais ao rubro-negro, graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, lei criada para compensar financeiramente os clubes formadores dos atletas. Então, Flamengo novamente podendo ganhar futuramente com um jogador. Vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo definiu o planejamento para jogos na altitude pela Libertadores e repetirá a estratégia de 2019 na Bolívia. Preste atenção, para o primeiro jogo contra o Milionários, no dia 2 de abril, o rubro-negro vai viajar num domingo e treinará em Bogotá, que fica a 2.640 metros acima do nível do mar. Como a altitude não é tão alta, a preocupação é com a adaptação dos jogadores à velocidade da bola. Já para o jogo contra o Bolívar, quarta-feira, 24 de abril, o Flamengo viajará na véspera para Santa Cruz de la Sierra, que fica só a 400 metros acima do nível do mar. Os jogadores irão para os 3.640 metros de La Paz só no dia do jogo, repetindo a estratégia de 2019, quando a equipe venceu São José em Oruro, com 3.800 metros de altitude. Assim como em 2019, o clube quer ter uma escolta permanente de ambulância desde a saída do aeroporto em La Paz e alugar cilindros de oxigênio. A delegação voltará ao Rio de Janeiro logo depois do jogo. A ideia é ficar por poucas horas na capital boliviana para minimizar os sintomas da altitude. E aí, matéria do GE é essa, o preparador físico do Flamengo, Fábio, que é da comissão técnica do Tite, trabalhou com o Tite durante muito tempo na seleção brasileira. Vocês vão se recordar que a seleção eventualmente viajava para a altitude para pegar a Bolívia. E ele conhece muito bem ali como traçar a estratégia, a melhor logística para esse tipo de situação. E ele, em entrevista à Flá TV, ele falou: não tem segredo, cara. Existem o que chamamos de altas altitudes, que são altitudes acima de 3.000. Nessas altitudes, não é que o ar seja rarefeito, é que quanto mais você sobe, menor é a densidade do ar. E, como a densidade do ar é menor, você diminui a PO2 alveolar, a pressão parcial de oxigênio no teu alvéolo, e que diminui assim a captação de oxigênio. Nossa, chiquérrima a explicação dele. Então, a altitude afeta o teu sistema de transporte de oxigênio, mas o mais importante são os efeitos agudos dessa exposição à altitude, quando você sai do avião e você põe o pé para fora, a 3.600 metros, que é a altitude de La Paz. E no aeroporto é até 4.000 metros. Você, na hora, começa a hiperventilar. O que é hiperventilar? Você fica ofegante sem perceber. Eu, que sou da área, percebo que estou ofegante. E todos os jogadores ficam ofegantes também. Isso desencadeia uma série de reações fisiológicas no teu organismo que demoram a aparecer. Não é tão simples como parece, mas o Fábio ele tem uma experiência absurda nesse tipo de situação. Tenho certeza que ele vai conseguir minimizar o prejuízo físico, digamos assim, nos atletas do Flamengo para esse jogo no dia 24. Vamos ver.
Eu acho que o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, na final do Carioca, pode dizer muita coisa daqui para frente. Por exemplo, se o Flamengo vence o primeiro jogo diante do Nova Iguaçu, sei lá, de 3-4-0, placar elástico, por que não poupar no jogo da volta alguns atletas que estarão desgastados por conta da altitude? É aguardar, não tem jeito. O Flamengo segue se preparando. Só uma observação: o Pulgar continua fazendo tratamento, não tem presença garantida no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no dia 30 de março. Para finalizar nosso vídeo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, deu uma entrevista ao site Poder 360 e falou publicamente pela primeira vez após conhecer o projeto do estádio do Flamengo, apresentado pelo presidente Rodolfo Landim em reunião no início do mês. Vieira tratou a negociação pelo terreno do gasômetro no centro do Rio como fase preliminar e deu a entender que há um impasse financeiro entre a Caixa e o Flamengo por tratar de valores ao abordar o tema. Abre aspas aí para o presidente da Caixa. Estamos em fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum. A área desejada do gasômetro no centro urbano do Rio de Janeiro é muito bem localizada. Nós temos alguns parâmetros porque Caixa administra um fundo de investimento, onde há o chamado CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. E há uma relação direta entre o valor do CEPAC e o metro quadrado. É uma conta aritmética. Questionado se acredita em uma definição até o final de 2024, Vieira se mostrou otimista. Eu acredito que sim. Bom, galera, já falei isso aqui em vídeos anteriores. Pode parecer até campanha eleitoral, mas o Rodolfo Landim, de fato, ele quer tirar esse projeto do papel o quanto antes. E eu acho isso necessário, porque, na boa, eu acho que o Flamengo tem que deixar, vou botar entre aspas novamente, o Maracanã de lado, para todo mundo entender que o Flamengo é quem sustenta o Maracanã. Eu temo pela, digamos, vida do Maracanã quando o Flamengo tiver seu estádio próprio, porque o Maracanã se tornará um elefante branco, a não ser que tenha show toda semana, porque jogo, gente, o Flamengo lota os jogos porque o Flamengo vive um bom momento dentro das quatro linhas. O Fluminense nem vivendo um bom momento lotava todos os jogos. O Vasco lota. Eu tenho dúvida, porque o Vasco só manda jogo no Maracanã, jogos grandes, digamos assim, que com certeza a torcida do Vasco, que é uma torcida muito apaixonada, a verdade é essa, carrega o time há muitos anos já, lota o Maracanã. Agora, jogo comum, será que vai lotar igual o Flamengo lota? Fica dúvida, fica incógnita. A gente só vai saber quando o Flamengo tiver aquele estádio próprio, e eu espero que em breve o Flamengo tire isso do papel. Mas quando eu digo em breve, sei lá, no futuro aí de daqui a 5, 6 anos, até construir, enfim, é uma burocracia danada, mas eu acho que o Rodolfo Landim está bastante empenhado para fazer acontecer. Valeu, galera! É neto de ídolo da seleção, Carbone trilha seu caminho no Flamengo, talento nato e DNA do futebol. O futebol brasileiro é recheado de histórias de famílias que dedicaram suas vidas ao esporte. Entre os sobrenomes que marcaram época, um novo nome surge com força no cenário nacional: Carbone. Neto do ex-jogador da seleção brasileira José Luiz, Carbone, de apenas 19 anos, já desponta como um dos destaques da base do Flamengo e trilha seu próprio caminho com talento nato e o DNA do futebol correndo nas veias. Um legado em campo. Filho de Júnior Carbone, também ex-jogador profissional, Carbone carrega a herança de uma família que respira futebol. Seu avô, José Luiz, ídolo do Flamengo e da seleção brasileira na década de 80, marcou época com sua habilidade e raça em campo. Uma inspiração constante para o jovem zagueiro que, desde cedo, demonstra paixão e talento pelo esporte. Ascensão meteórica. Canhoto e com 1,87 metros de altura, Carbone se consolidou como um dos pilares da base rubro-negra. Capitão das equipes campeãs da Copa do Brasil e Supercopa Sub-17 em 2022, ele também foi peça fundamental na conquista do Brasileirão Sub-20 em 2023 e do inédito título da Libertadores da categoria nesta semana. Sonho profissional. Com a maturidade e a desenvoltura de um jogador experiente, Carbone não esconde o desejo de integrar o time profissional do Flamengo. Desde que cheguei ao clube, acredito que esteja evoluindo a cada dia, tanto dentro quanto fora de campo. Meu sonho agora é subir para o profissional e ajudar o time a conquistar grandes títulos, revela o jovem atleta em entrevista ao GE. Reconhecimento e oportunidade.
O talento de Carbone não passou despercebido. Em janeiro, ele foi convocado por Tite para a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de treinar e se integrar ao elenco principal. A experiência foi enriquecedora e serviu como um aperitivo do que o futuro pode reservar. Transição gradual. A integração de Carbone ao time profissional está sendo feita de forma gradual e planejada. O zagueiro segue participando dos treinos da equipe principal quando necessário, mas também atua pelo sub-20 nas principais competições do ano. Essa transição permitirá que ele se adapte ao ritmo e à exigência do futebol profissional sem comprometer seu desenvolvimento nas categorias de base. Com talento nato, DNA de craque e a humildade de quem sabe que o caminho ainda é longo, Carbone se destaca como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Sua história, marcada pela tradição familiar e pela paixão pelo esporte, é um exemplo de que a perseverança e a dedicação são os pilares para alcançar o sucesso.